Vou conversar agora com o secretário de Saúde, o novo secretário de Saúde do município de Rio Paranaíba, Antônio Carlos Moreira. Bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo aí a Rio Paranaíba, há 35 dias à frente do cargo. O que o senhor está achando da cidade? Bom, eu agradeço a oportunidade que foi me dada pelo prefeito Márcio. Estou aqui para colaborar com o município de Rio Paranaíba. Minha esposa já é da cidade, já morei aqui há uns tempos atrás. Voltei depois de 20 anos, né? Estou aqui para colaborar tecnicamente com o trabalho, com experiência que eu tive na saúde, habitação e social, e para colaborar com o município. Não, muito bom. E para você, o que se torna mais difícil hoje de se administrar a saúde no interior? Eu acho o difícil ele se torna na competência do trabalho que a gente leva das pessoas que têm um problema mais sério de saúde. Esse é o difícil. As pessoas que têm um problema mais simples é fácil de administrar, mas as pessoas que têm a situação mais difícil a gente tem que transferir, de levar para outros espaços para resolver a situação dela. Então eu vejo no todo o grande problema aqui é essa ida para fora, né? Acho que nós temos que buscar algumas parcerias no Alto Paranaíba, no Noroeste, com ZENES e outras formas de fortalecer essa região do Alto Paranaíba para que isso não fique constante. A infraestrutura logística de deslocamento, né, como o senhor mesmo disse, a qualidade do funcionalismo que você tem disponível hoje para trabalhar, isso soma também com qualidades ou dificuldades? Eu sinto no transporte essa dificuldade, né? Nós temos muita dificuldade com o transporte, mas a qualidade dos funcionários ela é muito forte, ela é muito presente, eles são muito preocupados, trabalham com muita eficiência, né? Então a gente tem esse ganho que hoje segura muito a saúde de Rio Paranaíba. O funcionalismo da saúde, ele é muito pertinente e qualificado para o que está se fazendo. Assim, é uma pergunta às vezes de várias pessoas e até mesmo minha pessoal. Que talvez o senhor possa me ajudar a refletir sobre ela. Por que a saúde da grande maioria das cidades do interior do Brasil, vamos citar aí como exemplo o nosso estado de Minas Gerais, em vez de investir na infraestrutura dos nossos postos de saúde, também dos hospitais locais com mais médicos capacitados e aparelhagem para atender os pacientes com mais dignidade, isso a nível nacional, não só de Rio Paranaíba, a grande maioria faz o quê? Prefere ter 50 carros como ambulâncias e carros menores para levar as pessoas para os grandes centros? Tudo bem, em alta gravidade eu concordo, mas se você quebrar aí um dedo aqui em Rio Paranaíba, você tem que correr para Patos. Então, assim, no seu ponto de vista, o que o senhor pode dizer sobre isso? Primeiro, fortalecer a prevenção. Eu acho que o PSF ele tem que funcionar muito bem. E o gargalo está aí. Se a gente consegue colocar o PSF funcionando bem, né, a gente precisa de fazer algumas correções, mas hoje ele está indo bem. A gente precisa de aprimorar. E quando você aprimora o trabalho tecnicamente, eu vou falar a palavra tecnicamente toda hora, sim, porque a gente tem que ter esse sentido na saúde. A parte técnica ela é fundamental. Então eu acho que a gente fortalecendo os PSFs, a zona rural, a Baité, Chaves, Guarda dos Ferreiros, né? E toda a cidade de Rio Paranaíba, nós vamos conseguir ter êxito. Eu acho que é isso que precisa ser feito, a prevenção. Eu acho que o PSF é feito para isso. Não, claro. Antônio, com a sua vinda para Rio Paranaíba, o senhor deve ter visto o quanto a saúde de nossa cidade necessita de uma pessoa capacitada à frente para zelar de nós. O que o senhor trouxe de diferencial para nos ajudar nessa luta que é a saúde pública no contexto geral? Bom, na minha concepção, quando eu cheguei para cá e conversei com o prefeito, eu coloquei o seguinte: meu conhecimento
fora de Rio Paranaíba, ele é muito importante, porque a gente pode trazer coisas novas, inovações para o município. Então a ideia nossa, depois que nos organizarmos, né, dentro do nosso espaço, a ideia é a gente buscar meios com a saúde estadual, com a saúde federal, né, a nível estadual e federal, caminhos para trabalhar uma eficácia melhor e um monitoramento melhor para os nossos trabalhos. Primeiro a gente tem que monitorar o que a gente tem de bom e também buscar outros meios, porque hoje não se consegue recursos sem projetos. Sim. Então a gente tem que trabalhar com projetos. E não é só uma emenda parlamentar para buscar um cargo. A gente tem que buscar um fortalecimento de todos os trabalhos que estão sendo feitos, onde está o problema, onde não tem problema, e buscar o fortalecimento com mais recursos. E isso eu tenho um conhecimento bom e vai trazer uma qualidade melhor para Rio Paranaíba. Com certeza eu tenho condição de buscar essa qualidade para Rio Paranaíba. Com o pouco tempo que você já está aqui, você já tem aí algum projeto já em andamento? Ainda não. A partir de semana que vem ou na outra a gente começa a trabalhar isso. Primeiro a gente está monitorando os funcionários, quem são, aonde estão, por que estão. Terceiro, o segundo, nós estamos trabalhando para a busca do que já tem pronto, que já foi executado. O exemplo, o hospital novo, né, que está sendo construído, a gente já está pensando numa revitalização que está sendo feita, que lá é só 25 leitos, me parece, e o hospital antigo tem os 25 leitos, então lá, acho que lá tem que ser no mínimo 50, porque Rio Paranaíba hoje ele vai estar diferenciado. Sim. O Alto Paranaíba vai estar diferenciado, então a gente precisa de pensar lá na frente, né? E a gente pensando lá na frente, esse custo de manutenção é quase o mesmo, 25 leitos para 50, não vai mudar muito, então nós temos que buscar parceria da FEMIG, nós temos que buscar o governo federal, o Ministério da Saúde, como parceiros para trabalhar e dar sustentabilidade ao hospital. Esse é o exemplo que eu estou dando aqui. Que não é só fazer, o manter às vezes não é só construir o espaço físico, tem falado isso com o Márcio, para ter muito cuidado com isso, porque lá na frente quem pegar pode pegar um problema muito sério. Então assim, a ideia minha é essa, ver onde está, o que tem, como que está, monitorar, prestação de contas em cima, direitinho, para a gente dar continuidade ao que foi feito e pensar nos novos projetos. Eu acho que o projeto também não pode ser feito em gabinete. A gente tem que buscar aonde está o problema e construir uma proposta com justificativa, com tudo que é o bem daquela proposta. E o que a gente ouve no Estado, uma experiência que eu tive em Belo Horizonte, e Santa Luzia, Ribeirão das Neves e outras cidades que eu participei dos trabalhos sociais, é que falta o projeto. Não é o recurso, existe o projeto. Ou então o projeto capta o recurso, mas ele é mal feito, mal administrado. Então a gente tem que pensar nesse sentido, a gente fazer bem feito. Não, com certeza, parabéns pela ideia. Falando no que já tem, no que já está feito, foram feitos vários postos da farmácia no Novo Horizonte, o posto do Novo Horizonte. Tem previsão de começar a funcionar? A data prevista eu não tenho, pelo seguinte, alguns gargalos na obra, né, que foi feita, então o Estado é muito exigente, então tem algumas coisas, por exemplo, a lâmpada ficou no lugar errado, então ele é muito minucioso, então a gente está pressionando a empreiteira a colocar da forma correta para inaugurar. Então eu não sei te falar que dia, mas está próximo. E em relação à zona rural, o que o senhor tem como meta de trabalho na saúde para essa população que carece tanto? Eu tive visitando Abaeté dos Mendes, Chaves, que são os distritos maiores, né? E a Guarda dos Ferreiros. A ideia é um reforço de atuação dos médicos.
Então nós vamos começar a ter mais tempo nessa área, nessas 3 áreas. Já comecei com a doutora Arnaldo e com a doutora Lana. Então a gente vai ter um trabalho mais intenso, porque é uma prevenção. Se você previne Abaeté, Chaves e Guarda dos Ferreiros, a gente vai ter uma tranquilidade maior para o todo. E depois, mais em outras linhas ainda que eu estou fazendo um planejamento ainda. Então eu devo trazer esse planejamento daqui uns 30 dias, vai estar no papel. Está muito próximo também, né? São poucos dias que o senhor está aqui, então assim, fica complicado às vezes de solucionar tantos problemas que o município tem. Um deles é a farmácia popular, que anda aí sem muitos remédios. Se já está normalizado ou vai normalizar a distribuição de remédios, você pode me informar? O que acontece é o seguinte, esse processo ele atinge o Brasil todo. Então até Rio Paranaíba hoje ele tem uma tranquilidade em alguns aspectos, né? Nessa questão dos medicamentos, que a gente não falta tantos medicamentos. Eu não sei citar quais são, mas a gente está procurando providenciar o mais rápido possível para que isso se estabilize. Por exemplo, a gente tem um problema muito sério na cidade quando fala de medicamento, não saindo fora desse assunto. Por exemplo, a gente tem uma aproximação das pessoas que precisam de remédio. Então, pessoas de baixa renda, é feita a ficha socioeconômica e tal. Então, por exemplo, tem remédio que é obrigação do Estado, não é do município. Então, o município ele tem que arcar, sim, mas o Estado tem a obrigação de nos ajudar. E existem métodos para isso. Então, o que nós fizemos essa semana passada, né? Levantamos todos os remédios, uma lista dos remédios que foram pagos pelo município, que é obrigação do Estado, para a gente repor o caixa para a prefeitura e tentar viabilizar também o que está faltando. Mais ou menos essa é a ideia. Então tá certo. Uma coisa que eu vi aqui dos funcionários que é um diferencial da sua pessoa, Antônio Carlos, é que o senhor sai, não fica só atrás da mesa, o senhor sai para visitar os enfermos aí. É um propósito de trabalho, o senhor já traz isso de Belo Horizonte, das cidades metropolitanas, porque na grande maioria dos secretários é só assinar e ver se pode ou se não pode. E isso aí é uma coisa muito importante, o senhor vai atrás do problema. O diferencial que eu tenho, assim, trabalhado com a minha pessoa, desde esses 20 anos aí, é o diferencial de ir na ponta, conhecer de fato o problema. O problema da saúde não é só do município, ele é da sociedade, é do todo. Então a gente tem que levar isso lá na ponta. Hoje eu estava na reunião com a equipe de odontologia, né, do município. Hoje eu já estive com o PSF, né, ontem com o PSF de São Francisco e Novo Horizonte, com os agentes de saúde. E assim é meu marco, porque lá em Belo Horizonte e outros espaços metropolitanos, a gente ia na ponta para conhecer o problema. Eu vou dar um exemplo para vocês. Em Belo Horizonte, morador de rua. Eu conheci morador de rua que era poeta, médico, dentista, tinha um também que era cantor, músico, compositor de música. Então, assim, você vivendo o trabalho na ponta, você vai enxergar o que você pode fazer para melhorar. Porque às vezes a gente chega no gabinete e você tem algumas propostas de projeto ou de adequação. Mas se você chama a pessoa e vai até ela, ou conhecer o paciente na ponta, você vai ver também a verdade e o que pode ser feito melhor, porque às vezes a informação ela não chega total para a gente. Então a gente precisa dar uma informação total para ver o que a gente pode caminhar para melhor. Então esse é meu diferencial mesmo. Eu vou na ponta, eu vou conhecer, eu vou saber o que é. Eu já conversei com a igreja, eu já chamei as ações da igreja para partilhar com a gente.
Eu falo igreja toda, né? Todas as igrejas. Porque lá em Belo Horizonte a gente tinha um trabalho com o CONIC, Conselho Nacional das Igrejas Cristãs. Então a gente fazia um trabalho com 6 igrejas. Não é só com o trabalho da arquidiocese só, a gente ia além. Então a gente tem que ir na família. Família é um potencial. Família estruturada, ela traz retorno. Então a gente tem que saber o que está acontecendo para a gente melhorar até o nosso atendimento para que aquela família possa sair de onde ela está. Na verdade, então, é um bom samaritano da saúde, né? Porque o problema, às vezes, não é só a saúde, tem coisas atrás daquilo, psicológico, problema familiar. O grande diferencial de todo o trabalho hoje, saúde, habitação, social, tudo, a escuta. A escuta é o diferencial. A escuta, se você escuta uma pessoa, por exemplo, uma meia hora, 20 minutos, daquela dificuldade que ela está tendo, você consegue saber o que você vai poder fazer para aquela pessoa. Agora, se a pessoa chega e você fala não, sim, você não vai resolver, você vai encaminhar uma coisa sem saber o resultado. Ou então você vai falar um não sem saber realmente se ela necessita. Tá certo, então, Antônio Carlos Moreira, eu agradeço o senhor por nos conceder essa entrevista. Muito obrigado aí pelo seu tempo, que é tão corrido. As suas declarações finais aí aos leitores do Jornal Rio News, da TV Rio News, o que o senhor pode dizer para eles? Eu queria agradecer a oportunidade do Jornal e da TV, e estou sempre aberto, a casa é suas, né? A gente está aqui para trabalhar pelo município, pela sociedade civil, mas todos os lugares que eu estou indo, eu sempre falo e coloco a responsabilidade é nossa, é de todos nós. O meu papel aqui tem como o secretário de saúde diante do povo, né, diante das coisas que vão chegar para executar, mas também eu queria a participação de todos juntos, principalmente o Conselho de Saúde. Tá certo, muito bom, muito obrigado, sucesso nessa empreitada. Obrigado a vocês.